Oi, oi, gente! Sejam todas muito bem-vindas. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar você a se livrar do controle de suas mães. Eu tô, inclusive, aqui num tema e num dia, assim, que é muito especial, né? Esse clima, assim, bem de Jingle Bells, esse clima bem de Natal, para conversar com vocês sobre como sobreviver a uma mãe controladora nesse Natal. Inclusive, eu iniciei essa live, assim, rindo, porque eu achei um barato, achei ótimo esse tema dessa live, porque é justamente isso, né? Eu recebi muito nas caixinhas pedidos de vocês, muitas mulheres inseguras, né, em relação a esse Natal que ia ser em família, ia para casa de suas mães, ou suas mães iriam para as suas casas, e elas estavam preocupadas e inseguras em relação a isso. Então, o que fazer, como se posicionar, né, nessas diversas situações. E aqui eu trouxe vários passos para a gente começar a trazer à tona, né, trazer essa clareza de como você pode se posicionar, como é que você pode sobreviver aí esse Natal e curtir muito bem esse Natal. Gente, primeiro de tudo, é muito importante a gente lembrar o lugar na qual talvez você hoje não se sinta tão bem, mas que você entenda que é para onde você precisa caminhar, que é o lugar de uma mulher adulta e madura. Não no lugar de uma filha boazinha ou de uma filha reativa. Não no lugar de uma filha submissa que não tem coragem para desagradar a sua mãe, ou para uma filha reativa que fica constantemente ansiosa, impulsiva, agindo de uma maneira muito intempestiva, com uma falta de gestão das emoções muito grande. Seja esses dois perfis, né, a filha boazinha ou a filha reativa, você precisa muito entender que o seu lugar é para ser uma mulher madura, adulta, que tem discernimento. Mas muitas vezes, nesse clima de comemoração, o que é que geralmente acontece? Essas defesas da nossa cabeça, esse entendimento de que a gente deve se posicionar, que devemos ser uma mulher madura, que podemos, enquanto filha, e devemos, na verdade, desagradar uma mãe, se posicionar, colocar limite, muitas vezes isso é atenuado. Por quê? Porque tem esse clima de festejo, tem esse clima de família, tem um clima de comercial de margarina, né? Tem um clima que vai levando você a diminuir suas defesas, a baixar o nível de proteção. Mas eu tô aqui justamente para lembrar você que você não deve fazer isso. E é onde muitas vezes vem à tona, né, Gente, deixa eu só pegar aqui o controle do ar-condicionado. Esqueci de ligar o ar. É justamente nesses momentos que o perfil da filha boazinha e o perfil, inclusive, da filha reativa tende a aparecer, porque ela não está trabalhando, as defesas dela estão reduzidas, então ela não está trabalhando para esse lugar de ser a madura da situação. Ela vai trabalhar muitas vezes para querer agradar a mãe, querer passar esse dia em paz, mas muitas vezes esse em paz é para fazer tudo que a mãe quer, do jeito que a mãe quer, da forma que a mãe quer, ou de uma forma muito reativa. Ela já vai para essa comemoração muito insegura, né? Já vai criando um monte de cenários assim negativos na cabeça, umas diversas propostas assim extremamente negativas, e que por pequenas coisas ela tem a tendência de explodir muito fortemente. Esse é o perfil da filha reativa. Pequenas bobagens, ela explode, né? De forma muito demasiada e de forma muito intempestiva. Então, primeiro de tudo, o que é muito importante você saber, a necessidade de que em qualquer situação, seja situações comemorativas, situações do dia a dia, a gente não abre mão de se posicionar. E o que é, Milena, né? Os posicionamentos. Gente, posicionamento é o estabelecimento de um limite. Toda relação ela precisa ter. Muitas vezes a gente vai imaginando que por eu estar numa relação com minha mãe é como se não houvesse limite. Porque às vezes tem filhas e tem mulheres que caem muito no conto da voz social. Então ela escuta muito aquilo que a sociedade diz de como tem que ser essa relação com a sua mãe, né? Então tem que ser uma relação mágica, uma relação plena. Às vezes é uma mulher que, inclusive, vai embarcando em comparações, né? Em comparar a relação dela
e comparar a relação que ela vê que as amigas têm com a mãe dela. Então, primeiro de tudo, você precisa abrir mão dessa ideia, desse imaginário que roda na nossa sociedade em relação a como a sua relação com a sua mãe ela tem que ser. Você vai precisar se posicionar, você vai precisar ter coragem para desagradar a sua mãe, porque nenhum filho, nenhuma filha foi feito para ficar extremamente colado, vinculado à sua mãe. Pelo contrário, é seu dever constituir a sua independência, construir e edificar o seu posicionamento. Então, posicionamento é justamente o estabelecimento de um limite, onde eu coloco para minha mãe até onde ela vai e até onde ela não pode ir. Precisamos fazer isso, porque isso, inclusive, é um sinal de maturidade. Você ficar muito colada à sua mãe significa o quê? Que você está colada ao tempo da infância. É normal que toda criança seja guiada, seja conduzida pelos seus pais, né? Ali você não tinha referência, você não tinha maturidade, você não tinha perspectiva de mundo, então você precisava que alguém guiasse você. Mas agora que você é uma mulher adulta, agora que você está constituindo seus referenciais, pelo contrário, você tem que fazer uma reciclagem desses referenciais que você recebeu e agora partir para o seu, fazer o seu. Então, em qualquer situação, você vai se posicionar. Lembrando que datas festivas e comemorativas, a gente tem a tendência de reduzir o nosso grau de consciência, achar que aquele ambiente familiar é de um mega comercial de margarina, que nós temos a família perfeita, e aí a gente não se posiciona. Mas seja em qualquer momento, você vai precisar se posicionar, tá? Ah, o Rafael colocou assim, parabéns pelo seu trabalho, Milena. Muito obrigada, Rafael, muito obrigada. E aí, gente, quando a gente coloca os limites, que não é um limite. Limite não é textão, limite não é sermão que você vai dar à sua mãe, você vai ficar lá falando, explicando pra ela. Que, na verdade, quando você entra ali em dar um textão, na verdade, você está se justificando para ela, você está querendo que ela entenda o seu lado, você está querendo ficar ali, né, de boa, ficar no quentinho com ela. Só que é muito importante você entender que mães controladoras têm uma dificuldade muito grande para escutar e para ter uma posição de conciliação, onde ela entenda você, onde ela se coloca no seu lugar. E há uma recíproca nisso, né? Vai ter uma troca ali entre você e ela. Muitas vezes o que há é justamente o controle e a dominância. Então vai ser do meu jeito, da minha forma. Então você também não pode esquecer qual é o perfil que você tá lidando. Se você tem uma mãe controladora, perfeccionista, super protetora, narcisista, você precisa aceitar a mãe que você tem. Você precisa trabalhar com dados de realidade. Se a minha mãe não escuta, eu vou precisar entender que ela tem essa dificuldade de escutar. Se eu sei que a minha mãe ela não me compreende, eu vou precisar aceitar que ela tem essa dificuldade de compreensão. Então isso significa dizer o quê? Para mães que não têm diálogos, eu me posiciono. Não tem conversinha, não tem meio termo, não tem vem cá que eu preciso explicar para você o que é que eu tô sentindo aqui. Isso é um grande equívoco. Não, mãe, mas veja só, olha, é por isso, eu queria fazer isso porque aquilo. Você entra num processo de justificativa extremamente desgastante. Então, se você tem uma mãe controladora, ou essa chave vira de uma vez, ou até ela virar, você vai sofrer muito. Mães controladoras que não têm diálogo, tem você se posicionando, tem você estabelecendo um limite. E isso é extremamente importante, tá? Então, cuidado para não estar se justificando nesse processo, escrevendo textão, escrevendo sermão, inclusive, né, para tentar ali não criar nenhum tipo de conflito. Muitas vezes quem tem esse perfil é justamente a filha boazinha, né, que não tá querendo desagradar a mãe, tá querendo deixar uns paninhos quentes ali com ela. Mas eu gosto sempre de dizer que mais vale 10 situações de posicionamento que causam desentendimentos agora do que 10 anos de submissão, 10 anos de passividade, 10 anos de controle. Porque aí você vai ver que você não ter uma vida com liberdade tem um preço e custa muito alto. Então tá, situações práticas agora que você já entendeu que você precisa se posicionar, que seja em momentos de comemoração ou de não comemoração, tá? Primeiro de tudo,
Quando você vai se posicionar como uma mãe controladora? Primeiro, quando a situação se tratar sobre você. Então, assim, se tratou em falar sobre você, como você está vestida, se você está comendo muito ou pouco, como está o seu namorado, como está o seu marido, dar pitacos na educação da sua filha. Essas situações, elas são direcionadas para você. Então, você vai ter que se posicionar, tá? E você vai ter que colocar ali um posicionamento de forma direta, de forma objetiva, sem estar entrando em justificativas para sua mãe. Às vezes um simples não, ele é muito poderoso. E a gente precisa treinar o nosso não nessas situações. Então, colocar esse não, colocar que se você escutou uma determinada crítica, uma determinada fala sobre a sua roupa, por exemplo, você chegar de uma forma firme, objetiva, curta, não precisa ser nada grande, nem com muitas delongas, mas assim, eu não permito que você fale assim comigo. Não tem nenhum problema. Você não foi deseducada, você não foi deselegante, você não foi desrespeitosa, mas você se posicionou, você colocou um limite e você não se justificou. Exatamente isso que eu acabei de dizer pra você. Que não dá pra fazer. Não dá pra você chegar e dizer assim, poxa mãe, que coisa chata. Eu nunca vesti uma roupa pra você gostar. Ou chegar e dizer assim, mas quem tá vestida sou eu? Sou eu ou você quem tá vestida? Esse tipo de comentário, ou você vai, de uma forma muito reativa, você entrega uma mensagem muito grosseira, sem nenhuma necessidade, ou muitas vezes a filha faz o quê? Escuta isso e fica calada. Só que a filha que escuta isso e fica calada, ela reforça a fala da mãe. Você ficar calada, você não fazer nada, não significa que isso vai passar na sua vida, não significa que não vai haver próximas situações. Vai haver próximas situações, porque o seu silêncio é um reforço para a continuidade desse comportamento da sua mãe. Então você precisa rever esse tipo de situação. Da mesma forma, entregar raiva, grosseria, esse movimento intempestivo, essa falta de gestão das emoções, não tem nenhum tipo de inteligência emocional nisso. Pelo contrário, é ruim para você. Porque quando você entrega grosseria, você já fica pesado, Você já fica completamente ali embrulhada. Porque isso é desconfortável para quem entrega. Nunca vi ninguém entregar raiva que ficasse bem entregar raiva. É uma pessoa, que vai entrando no nível de descontrole muito ruim, que faz muito mal a ela também. Rafael tá dizendo, como se diz, é melhor uma guerra do que uma má paz. É verdade, exatamente isso. O medo do conflito às vezes constrói situações horríveis. Exatamente, porque o medo do conflito, ele reforça a posição de submissão. O conflito, em muitas situações, ele é extremamente importante porque ele vai reforçar a sua imagem. Se você se posicionar bem com uma boa postura, isso vai reforçar a sua imagem de uma pessoa madura, de uma pessoa adulta, de uma pessoa que tem discernimento. Agora, claro, se você reforça o conflito de uma maneira rebelde, intempestiva, com falta de gestão emocional, com certeza, isso vai ser um problema para a sua imagem. E você não caminha para passos de independência e de maturidade. Pelo contrário, isso muitas vezes ativa na cabeça da mãe a necessidade de dizer assim, tá vendo? Eu ainda preciso educar muito essa menina, eu ainda preciso ajudar muito essa menina, eu ainda preciso estar no pé dela, porque olha o jeito que ela fala, olha como ela fala. Aí faz o quê? A mãe entender que você ainda é um projeto inacabado e querer ficar mais ainda no seu pé. Então você precisa entender que a sua imagem, ela passa assim, algo muito importante. Então a situação que você vai se posicionar é quando se trata sobre você. Agora você não vai se posicionar em situações que se trate apenas sobre a sua mãe. Você viu ela criticando a roupa de uma outra pessoa? Você viu ela falando sobre que fulaninho tá comendo demais o Chester do Natal? Você não vai se posicionar nisso. Você não vai entrar nisso, você não vai falar sobre isso. Você vai simplesmente ou você sai de perto, ou você não vai fazer nenhum tipo de comentário. Por quê? Existe uma coisa chamada de saber hierarquizado. O que é o saber hierarquizado? Na cabeça de uma mãe, e principalmente mães controladoras, perfeccionistas, narcisistas, elas são a dominantes, elas são a figura de autoridade, a figura de poder. Então elas não vão escutar o que um filho ou que uma filha diz. Por quê? Porque quem sabe mais é ela. Então elas estão aqui e você está aqui.
Por isso que muitas vezes você sente que você não é escutado pela sua mãe, você não é compreendida pela sua mãe, você não é validada pela sua mãe, você não se sente amada, valorizada por ela. Porque na cabeça dela, ela está acima de você e você está abaixo aqui. A filha que cai nessa armadilha aqui, que não entende que na verdade qual é a realidade? A realidade é uma mãe, na verdade ela está exercendo um papel, uma função, né? Ela está aqui nesse lugar de igual modo que ela está aprendendo, né, a ser humano, a ser uma mulher e também a ser mãe. Isso não transforma ela diferente de você. Isso é o jeito certo de pensar, não é como a sua mãe pensa. Então ela tá aqui. E você está aqui como ela acha que você está? Não. Você tem que entender que você está aqui. Você está de igual para igual. Você está aprendendo a ser uma mulher. Apesar de você não ser mãe, você está aprendendo a ser mãe. Porque primeiro de tudo, antes de ser uma mãe, você é uma mulher. Então você está aprendendo a ser gente na vida, né? A ter um nível de autoconhecimento, a entender sobre você, sobre, né, tudo que você traz dentro de você, o que tem guardado aí dentro de você. Então vocês duas estão no mesmo nível. O problema da armadilha é o quê? A mãe, ela pinta a ideia, né, de que ela está aqui e a filha está aqui. E muitas vezes a filha realmente está aqui porque ela não trabalhou a imagem dela, ela não trabalhou nela mesma para ela entender que ela é uma igual para igual. Ambas estão aprendendo na vida. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Rafael dizendo assim: é difícil aceitar o fato que conflitos também constroem em nossa sociedade. Principalmente quando esse conflito é contra a mãe. Exatamente. Tem todo um mito, né? De que mãe. É justamente isso que eu desconstruo aqui. Catarina dizendo assim: tô sempre pensando na validação da minha mãe em relação a tudo. Quando ela desaprova algo, já me sinto muito mal. Isso faz com que meu noivado sempre... Faz isso com meu noivado sempre. E já pensei em terminar. Pois é, Catarina. O que é que acontece? Você tá no local da filha boazinha. Você se sente aqui. Você se sente submissa, controlada e dominada pela sua mãe. E a sua mãe, ela vai reforçando cada vez mais esse lugar pra você na medida em que ou você se cala ou você não se posiciona, entende? Você precisa entender que você tem um trabalho a fazer pela frente. Você precisa, né, precisa nascer dentro de você esse entendimento de que você é uma igual com a sua mãe, que você tem que trazer à tona a sua maturidade, você tem que se posicionar, você tem que ter coragem para desagradar a sua mãe, porque senão você vai ficar colada a ela e presa ao tempo da infância. As suas posturas diante da vida vão terminar sendo posturas mais inseguras, ansiosas e imaturas. Quando a gente não aprende a se posicionar com a primeira relação estrutural, para todo mundo a primeira relação estrutural é com a mãe, a gente vai ter problemas de insegurança, de falta de maturidade, de falta de confiança pessoal e muitas outras relações. Isso impede o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, tá? Então, voltando também aqui ao nosso segundo ponto. Quando você não vai se posicionar, quando ela estiver falando de outra pessoa. Ela tá falando da tia que tá comendo demais. Ela tá falando da roupa de fulaninha que é curta demais. Você vai tratar como se isso não fosse sobre você, e não, na verdade, não é sobre você, mas você vai tratar isso como se você não tivesse implicado em querer se posicionar, em querer colocar alguma coisa. Porque tem muitas filhas que caem no erro de querer educar suas mães, mas como se na cabeça de uma mãe controladora o saber hierarquizado. Tá sempre aqui. Então você pode tentar ao máximo dizer pra ela como tem que ser a visão de mundo dela. Ela não vai enxergar. Aí você cria um conflito sem necessidade. Tem muitas filhas que estão se posicionando quando não deveriam estar se posicionando e estão criando conflitos onde não deveria ter conflitos. Porque tem conflitos que são estruturais, situações, e eu digo conflitos aqui, gente, não são grandes desentendimentos, né? São situações que são divisores de água, né? Na relação ali com a sua mãe. Então tem muitas filhas se posicionando onde não deveria estar. E tem muitas filhas que estão se posicionando onde? Naquilo que se trata sobre como é a vida da mãe, como é a visão de mundo, como é o jeito dela enxergar a vida, interpretar as situações. Essa luta não é sua. Ela tá falando sobre religião, sobre política com seu tio. Não entre lá, não vá se meter.
Não vá dar o seu pitaco. Você vai criar uma situação desnecessária. Deixa ela lá, sei lá, que ela quer pensar, deixa ela pensar daquele jeito. Mas isso não é sobre você. Mulheres, é muito importante vocês entenderem que, inclusive, da onde queremos estar, que é do lugar de maturidade, devemos entender e lidar e tolerar com a imaturidade do outro. Deixa o outro pensar do jeito que ele quer. Deixa ele olhar para o mundo desse jeito. Essa luta não é sua. É mais fácil uma outra pessoa chegar e dizer assim, fulaninha, para sua mãe, né? Fulaninha, fala isso não, deixa de ser assim. E ela entender isso, entrar nos ouvidos dela, do que você falando para ela. Por quê? Por conta do saber hierarquizado, tá? Esse é o ponto 2. Ponto 3, muito importante. Cuidado com situações de indiretas, onde você percebe que a sua mãe tá jogando uma verde para colher uma madura. Onde ela tá jogando indiretas ali para você, ela tá querendo dizer algumas coisas ali para você, mas isso está assim nas entrelinhas, nas letras miúdas. Você não conseguiu captar tudo, você acha que é para você. Nessas situações, você não vai se posicionar. Por quê? Porque tá de forma indireta. Se ela não tratou diretamente com você, se ela não colocou o seu nome lá na situação, você vai tratar como também se isso não fosse pra você, como se você não estivesse entendendo essa situação, tá? E um outro ponto também muito importante é cuidado. Tem filhas que já estão muito machucadas, muito calejadas, ou estão numa relação de submissão com a sua mãe de uma forma muito aprofundada. Então a interpretação que ela faz das situações já é negativa. Tem muitas filhas que interpretam as situações que tudo é sobre ela. Ela vê sempre as pessoas, o mundo, inclusive a mãe, sempre colocando situações contra ela. Não estou dizendo que a sua mãe não tenha feito isso, mas eu estou dizendo que filhas também submissas têm uma grande, mas é uma grandíssima tendência a enxergar situações contra ela, a interpretar de maneiras completamente equivocadas, já achando que é sobre ela. Então, muito cuidado. Se você não tem evidência, o que é evidência? A sua mãe chegou pra você e disse para você. A sua mãe falou diretamente com você. Sua mãe colocou seu nome na frase. Ela fez uma crítica a você. Se essa situação não aconteceu, você vai ter que dar o benefício da dúvida. Entender, isso aqui pode não ter sido pra mim. Tá? Isso é muito interessante, isso é muito importante. Rafael dizendo assim: é possível que uma mulher replique esse relacionamento hierarquizado com a mãe num ambiente de trabalho, com a chefe, por exemplo? Com toda certeza. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo exatamente isso, que é o que eu chamo da transferência materna, né? Quando uma filha, por ela não tratar essa situação, ela não conseguir se posicionar com a mãe, ela começa a enxergar em outras figuras de liderança, inclusive o chefe, a chefe, o que? A mãe, a própria mãe. Então, se o chefe diz alguma coisa, ela já se sente completamente invalidada, desvalorizada. Mas muitas vezes é porque esse chefe está no lugar da mãe. Eu vou procurar, deixa eu ver aqui, aí Rafael ainda completa, gerando um relacionamento de alta subserviência, com toda certeza. Vou procurar, inclusive, o título desse vídeo que tá no YouTube, eu vou deixar nos stories, mas eu tenho um vídeo que eu falo especificamente sobre isso, tá? Um outro ponto muito importante: se você é a dona da casa e você tá recebendo outras pessoas para comemorar o Natal com você, não esqueça, você é a dona da casa. Tem muitas filhas que esquecem isso, né? Vão receber pessoas, vão receber convidados, vão receber as suas mães. O que é que acontece? Passa a funcionar como uma serviçal, né? Passa a funcionar como uma serva ali para sua mãe, até mesmo para essas pessoas. Não esqueça, você é a dona da casa, você está recebendo essas pessoas. Então isso também é importante, você trabalhar na sua imagem. Como você lida com isso, como você recebe, a imagem que você passa. E a imagem que eu tô falando, gente, não é imagem de roupa não, tá? É como você se posiciona. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem muitas filhas que quando veem as suas mães, por ela não ter independência emocional ainda, elas passam a funcionar para agradar completamente as suas mães. Isso acontece muito. Então, assim, a mãe vai estar no mesmo ambiente que ela prefere sacrificar outras coisas com as outras pessoas, mas para focar tudo, para fazer tudo para a mãe.
Porque é uma ideia na cabeça de muitas mulheres de acharem que se elas derem muito sims à sua mãe, a relação vai melhorar. Se elas agradarem as suas mães, a relação vai melhorar, a relação vai mudar. Mas na verdade isso não acontece, as coisas não são assim. Ou você trata de ter a sua independência para que você, de uma forma independência, siga bem a sua vida e a sua mãe entenda que você mudou, do que você esperar que essa chavinha vire na cabeça dela, que ela vá entender isso, né, ali na forma como ela pensa. Você primeiro muda e não espera a sua mãe mudar. Então, nessas situações, cuidado, para você não abrir mão de coisas que você tinha acordado com seu parceiro, né, com outras pessoas de casa, para só focar em agradar. Era uma coisa que, inclusive, meu esposo, mas na época ele era meu namorado, isso eu já escutei de várias pacientes de consultório, várias mulheres que fazem o meu treinamento. Inclusive, a gente tá terminando a 6ª turma agora, e eu escutei muito disso, que assim, você quando tá com a sua mãe, você se transforma. Você vira uma outra pessoa. Sabe aquela mulher que às vezes assim, é independente, né, muito ágil na carreira, muito desenrolada pra tudo. Mas ela quando tá na relação com a mãe, parece que explode, vem dentro dela uma criança, uma mulher infantil, uma mulher que parece que tá pronta, preparada só pra agradar a mãe. Só para dar o foco ali na relação com a mãe, para fazer todos os desejos e todos os caprichos. Então, muito cuidado. A sua mãe, como qualquer pessoa, ela tem desejos e comportamentos caprichosos. Treine o seu não. Diga esse não. Não tem nenhum problema. Você não está desonrando a sua mãe, você não está sendo desamorosa. Pelo contrário, você está fazendo um ato de amor. Na medida que um filho ou uma filha frustra a sua mãe, você instaura ali um lugar de falta. Como assim, Milena? Na medida em que você não entrega tudo o que a sua mãe quer de você, né? Presença, companheirismo, tudo mais que ela quiser de você. Na medida em que você não entrega isso, você entrega uma falta, é muito importante. Porque tem mães controladoras, mães narcisistas que fizeram de suas filhas o seu projeto de vida, a sua carreira. Então passa a funcionar, passa a gravitar diretamente só com essa filha. E por que você precisa faltar? Porque quando você falta na vida da sua mãe, você permite que ela pare para pensar e dizer assim, caramba, não tenho minha filha mais agora, né? Porque agora ela tá uma mulher independente, já comecei a perceber aqui que ela tá nesse movimento, né? De viver a vida dela, nesse movimento de afastamento. Então, já que eu não tenho a minha filha, o que é que eu vou fazer da minha vida? Você precisa cortar esse cordão umbilical, porque esse corte ele é um ato de amor, ele é um ato de generosidade para você seguir a sua vida e para sua mãe começar a pensar sobre a vida dela. Porque tem muitas mulheres que elas são controladoras, elas são narcisistas, porque abandonaram sonhos, abandonaram projetos. São aquelas mulheres extremamente melancólicas, carregam a culpa inteira do mundo, extremamente vitimista. Então, se você dá tudo para uma mulher como ela, se você não deixa faltar nada, essa falta, essa presença que você tá dando a partir de você, ela é péssima para sua mãe, porque ela reforça esse jeito de ser. Ela não faz com que a sua mãe tenha a possibilidade de gerar um se toca, de parar para pensar sobre o que ela vai fazer da vida, de jeito nenhum. Mas quando você falta na vida da sua mãe, você promove isso, ela pensar sobre o que ela vai fazer da vida dela, já que ela não tem você. Claro que nos primeiros momentos isso vai ser desgastante. O processo de independência é um processo revolucionário, né? Não é algo muitas vezes que a gente vai fazer em certa paz. Especialmente porque estamos falando de mulheres controladoras. Quem é controladora não quer abrir mão do seu controle. Quem é dominante, quem sente que tem um poder ali na vida da filha, não quer abrir. Porque tem muitas mães que estão vivendo as suas vidas através de suas filhas. Através, né, da necessidade de tomar as decisões por essa filha, de direcionar a vida da filha e de isso ser sempre como ela quer. Como essas filhas que têm esse tipo de relacionamento hierarquizado costumam reagir após a morte da mãe? É um grande trauma, como uma perda de um norte, um grande sentido orientador da vida. Como essas filhas que têm esse tipo de relacionamento hierarquizado costumam reagir após a morte da mãe?
Depende, se a filha tiver um movimento de independência, ela vai entender que isso é um processo natural, né? Agora, se a filha já entende e essa morte, vamos dizer assim, né? Com esse processo ainda de submissão, isso não diz assim, agora que minha mãe morreu, eu vou ser independente. Pelo contrário, é a mesma coisa, a mesma ideia, dizer assim, vou sair de casa e vou ser independente. De jeito nenhum, né? Você leva o que eu chamo da sombra materna. Sua mãe, você pode estar no Japão, como tem o depoimento da Natasha lá no meu canal do YouTube, que ela diz que ela estava no Japão, a mãe aqui no Brasil. Mas ela vivia lá como se a mãe dela estivesse com ela lá. Isso é a sombra materna. Você leva a sua mãe, porque a nossa mãe ela está internalizada dentro da nossa cabeça, independente de onde ela estiver. Inclusive se ela estiver viva ou morta. Então uma filha, ela muitas vezes, ela vai ser dependente até de uma mãe morta. Ela vai ser independente de uma mãe viva ou de uma mãe morta. Então isso é um outro fator, tá? Isso acontece. Vou pegar esse tema para fazer um vídeo exclusivo sobre ele. Muito, muito boas suas colocações, Rafael. Então não esqueça, se você vai comemorar o Natal e você é a dona da casa, você é a dona da casa, tá? Então não ceda a comportamentos caprichosos da sua mãe. Situações em público. Tem determinadas mães que fazem cenários ali de humilhação, cenários de constrangimento em relação à filha. Ela vai fazer uma crítica, ela faz uma crítica em público. Ela fala pra todo mundo. Se ela vai, sei lá, criticar o esmalte da sua unha. Menino, que esmalte é essa? Que cor de defunto é essa? Ela faz isso em público. Situações de humilhação em público, de constrangimento em público, requer posicionamento também em público. Não é nada de ficar caladinho, de chegar ali pra mãe, não gostei disso que você falou. Não fala essas coisas em público não, que eu não gosto não, fico mega constrangida. De jeito nenhum que não pode ser assim. Situações em público, você vai chegar também da mesma forma e dizer o seguinte... Você vai chegar da mesma forma em uma situação de público, você vai dizer: não gostei desse tipo de comentário, não permito esse tipo de comentário, eu acho extremamente desnecessário. Da mesma forma em que foi colocado em público, você também vai se posicionar em público. Não tenha constrangimento em relação a isso, porque muitas vezes o que a sua mãe está querendo é mais pessoas para pressionar, para rir de você, para deixar você insegura, para deixar você com uma baixa confiança pessoal, entende? E aí você pode perguntar assim, Milena, tem maldade nisso? Gente, pode ter maldade. Mães narcisistas, a gente sabe que tem isso. Mães controladoras, a gente sabe que tem sim, muitas vezes esse comportamento com essa maldade em si. Pode ter a inveja. Todo ser humano tem inveja. Na verdade, gente, todos os sentimentos são passíveis de a gente sentir. Não é porque sua mãe que ela não vai ter inveja de você, não. Vai ter inveja. Ela vai ver que você tá alcançando sonhos que você não tá alcançando. Desculpa, deixa eu recalcular aqui. Você vai alcançar sonhos que ela não alcançou, ela vai sentir inveja de você. De forma consciente, ela vai querer sabotar, ela vai colocar determinados empecilhos. Isso é a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque a vida do ser humano é assim. Às vezes a gente é que fica querendo colocar mágica e brilho demais onde não tem, certo? Então, muito cuidado. Se tem uma situação em público, não deixe de colocar que você não gostou em público. Às vezes é só um simples, não gostei desse tipo de brincadeira. Esse tipo de comentário não serve pra mim, não dá pra mim. Fez alguma situação de constrangimento, essa situação me constrangeu. Eu não gosto desse tipo de situação. É só você pegar o que você tá vendo. Foi uma situação de humilhação que você sentiu, você coloca. Senti humilhada aqui nessa situação. Eu não gosto disso. Não gostei em hipótese alguma. Se sentiu constrangida, transforma isso em um posicionamento. Essa situação eu fiquei muito constrangida. Eu não gostei nem um pouco dessa situação. E aí, gente, nessas situações, não dá pra você falar assim... essa situação eu não gostei não, minha gente. Vocês ficaram rindo de mim. Situações que a gente tem que levar com leveza, a gente vai levar com leveza. Mas situações de seriedade, que a gente precisa reforçar a nossa imagem de maturidade, não tem que estar falando com leveza. Deixa pra ser leve em outras situações, deixa pra brincar em outras situações. Mas no momento de colocar limites, no momento de se posicionar,
não dá pra ter brincadeira, não dá pra falar fofo, sabe? Tem que falar com segurança, com contundência e com objetividade, tá? Sheila perguntou assim: como a mãe controladora reforça a insegurança da filha? Com críticas, com chantagens emocionais, né? Com xingamentos, inclusive, sendo intrusiva, entrando na privacidade da filha, constrangendo ela em público, né? Falta de situações aí não vão faltar, né? Me desculpe aí a repetição, mas é verdade. Não vai faltar situações onde a mãe, ela vai reforçar a insegurança da filha. Ela vai ver essa insegurança, ela vai ver que você, em situações de público, você fica mais acuada, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai colocar uma crítica em público, tá? Porque é uma coisa que eu gosto sempre de dizer, assim, uma filha conhece muito bem a sua mãe conhece bem muito a sua filha. Se vocês tivessem que escrever uma redação do Enem, né, sobre a mãe de vocês, vocês tirariam 1000. Porque vocês sabem o ponto cego delas. Vocês sabem onde elas falham. Da mesma forma a sua mãe. Então, justamente por ela ter esse material, ela vai diretamente no ponto. Ela é certeira, ela acerta no ponto, porque ela também lhe conhece. Ela conhece as suas inseguranças, ela conhece tudo aquilo que você ainda quer melhorar, tudo aquilo que você ainda quer trabalhar, os seus pontos cegos, onde atinge você, tá? Então, situações em público, tem que se colocar em público. Outro reforço aqui pra vocês, gente. Tá com a mãe de vocês, não supervaloriza, porque a mãe de vocês está ali. Aprendam a dar foco em todo o cenário. Por que eu tô dizendo isso? Isso acontece muito com filhas boazinhas. Filhas boazinhas, elas têm uma tendência de querer a todo momento estar junto de suas mães, agradar suas mães, né? Especialmente nesse clima de Natal, esse clima de família, esse clima de comercial de margarina, onde tá todo mundo rindo, todo mundo, né, feliz, alegre e contente. Então não supervalorize a sua mãe porque ela tá ali. Ela é mais uma pessoa. A gente aqui fica com essa ideia de que mãe é mãe, mãe é mãe, meu Deus, é o ser mais importante. Gente, ela é uma mulher. A gente não pode, até pra ela ficar nesse lugar de mãe é um peso muito grande, né? Porque, inclusive, se ela erra, o filho faz o quê? Supervaloriza, porque mãe é mãe. Então isso é péssimo para os dois lados. A sua mãe, ela é simplesmente, mas ela é simplesmente uma mulher que está aprendendo na vida, que vai errar, que vai faltar muito com você, que vai ter uma série de situações incompletas, mal resolvidas. Agora, essa é a história dela. Você não tem nada a ver com isso. Você tem a ver com a sua história e naquilo que a história dela toca você, essas feridas, essas questões do passado. Aí requer um posicionamento, um estabelecimento de um limite para que você não repita. Na verdade, não tem como, né? Todo filho, toda filha vai repetir em maior ou em menor grau os comportamentos de seus pais, sobretudo da sua mãe. Por que da sua mãe? Porque ela foi o primeiro relacionamento de todo o ser vivente, tá? Então não supervalorize a sua mãe. Um outro ponto também muito importante são para as filhas reativas. Filhas reativas, elas têm uma tendência a pegar pequenas coisas, bobagens, e transformar em grandes coisas, em cenários enormes, sabe? Então é muito importante que nessas situações cotidianas, situação mesmo aqui do Natal que a gente tá conversando, você tenha uma melhor gestão das suas emoções, para que qualquer situação que haja, sua mãe fez alguma coisa, você não se posicionou. Aí o que é que acontece com a filha reativa? Ela já fica com a cara desse tamanho, a noite já acaba pra ela ali, ela já fica emburrada, não quer falar com ninguém, ou ela quer convencer todo mundo a ficar do lado dela, a tomar a postura dela. Ou ela já é grosseira mesmo, já diz tudo o que pensa de uma forma muito impossível e de uma forma muito imatura. Então, muito cuidado. A filha reativa, ela precisa ter filtros, porque essa mulher, ela tá sempre com a raiva na ponta da língua. Ela tá, a qualquer momento, ela tá pronta pra ir do 8 ao 80. Então, muito cuidado. Você escutou uma crítica? Você escutou algum tipo de situação, algum tipo de coisa que você não gostou?
Primeiro você para pensar. Filhas reativas têm muita dificuldade em pensar. Por quê? Ela já pensa um cenário extremamente negativo, ela já fecha logo a cara, a raiva já vai do 8 ao 80 muito rapidamente. Então, para que você não estrague, inclusive, a sua noite, como eu estava dizendo para vocês, nunca vi alguém que age de uma maneira reativa e raivosa ficar bem com isso. Pelo contrário, o registro de tudo isso é ficar arrependida depois. Parar para pensar, inclusive, porque só pensa depois da situação a filha reativa. Então, nessas situações, cuidado para você não estar se desagradando por pequenas coisas. Situações onde você está num ambiente familiar é ótimo, porque você vai ter um monte de situação para se desagradar, um monte de situação frustrante. Então, antes de você ir do 8 para 80, pensa, reflete nas situações. Não age com base na raiva, mas se pergunta de uma maneira madura: como eu posso me posicionar aqui nessa situação? Como é que eu posso, colocar um limite para minha mãe que está completamente sem limites aqui essa situação, tá? E por último, e não menos importante, treine o seu não. O seu não, ele é muito importante, ele é um divisor de águas. Esse não, ele te protege de determinadas entradas que a sua mãe vai fazer sobre você, sobre a sua vida, sobre comentários que ela vai fazer, sobre entradas no teu relacionamento, na tua carreira, em qualquer dessas situações. Treine o seu não. Para essa comemoração de Natal, esteja com as defesas altas. Não baixe essas defesas, mantenha elas altas, tá? A reatividade da filha não se dá por causa de uma raiva reprimida. A reatividade da filha não se dá por causa de uma raiva reprimida por muitos anos nesse contexto familiar com a mãe. É exatamente por isso, A filha que não soube muitas vezes se posicionar. Ela tá cansada, ela tá exausta, ela não sabe mais o que fazer com essa mãe. Ela tem uma série de feridas ali e pessoas feridas ferem, A raiva nada mais é do que a arma imatura que ela encontrou para reagir diante de situações que ela não sabia como reagir. Então, se eu tô me sentindo ferida, qual é a arma que eu posso puxar aqui dentro de mim para ferir o outro? A raiva. E a raiva, ela vai servir como esse instrumento, Para ela deixar de ser reativa, ela primeiro não deve emitir um grande perdão à sua mãe. O perdão, ele é um passo último, ele não é o primeiro. Porque, na verdade, a gente só libera perdão na medida em que a gente aceita a mãe que a gente tem. Toda filha, ela primeiro precisa elaborar o luto da mãe ideal. Toda mulher, ela guarda dentro de si uma imagem que ela gostaria que a sua mãe fosse. Aquela imagem do cenário do início aqui da live que a gente tava comentando, Aquela mãe que compreende, aquela mãe que escuta, Um pouco daquela mãe das amigas que a gente termina vendo. Todo mundo vai construindo esse tipo de mãe, como gostaria. Só que a vida não é um mundo de fantasias. Não é só pela via da idealização, A nossa mãe real vai ser como? Vai ser muitas vezes controladora, narcisista, extremamente perfeccionista, que vai colocar pra você, um monte de questões dela, querer que você resolva um monte de coisas da vida dela, que você seja a salvadora, que você faça ela feliz, que você seja responsável pela vida dela e por tudo que não deu certo na vida dela. Essa é a mãe real. Então, uma filha, ela só pode liberar um perdão na medida em que ela aceitar primeiro que essa é a mãe dela, que ela vai ter que aprender a lidar com essa mãe pelo resto de suas vidas. Só então, primeiro você faz o luto da mãe real, depois você aprende a se posicionar, porque o posicionamento a gente cria todo um mecanismo de defesa no cérebro, e aí depois, por consequência, não é nem um passo que é algo liberado, é algo que sai natural, o perdão. Porque você passou a enxergar a sua mãe de uma forma completamente diferente. É isso que eu faço com as meninas lá dentro do meu treinamento. Interessante, Rafael dizendo, viu o perdão como um dos passos. Não, o perdão ele vai fluir completamente de uma forma muito natural. Primeiro acontece o movimento de aceitação, de elaboração de um luto. É muito bonito. E aí depois, entendendo já como se posiciona com a mãe, ela cai daquele lugar de majestade, aquele lugar de toda poderosa, para o lugar, de mãe,
mas sem todo esse arcabouço, sem todo esse peso que a gente coloca. E o perdão, ele vem de uma forma muito leve, de uma forma muito espontânea, tá bom? Gente, essas foram as minhas recomendações aqui para você sobreviver ao Natal com uma mãe controladora. Coloquem em prática e não esqueçam, a imagem que vocês passam sobre você é muito importante. Então deixem de passar ou a imagem da boazinha ou a imagem da reatividade. Inclusive, muito cuidado com essa imagem que a família no dia do Natal passa. De família feliz, de família maravilhosa, né? De família completamente assim estruturada. Toda família tem os seus segredos, toda família tem as suas questões. Você tem uma luta. A sua luta é com a sua mãe. Então aprenda a lutar e a se posicionar com a sua mãe em todas essas situações. Isso não é sobre ela, isso é sobre você, sobre a vida que você quer construir e sobre o seu futuro, tá bom? Beijo enorme pra vocês e bom Natal, Feliz Natal. Tchau, gente!